Sejam de novo muito bem-vindos ao nosso Mais Mulher. Nesta segunda parte iremos descobrir como podemos ajudar os nossos animais, com a rubrica também se dedica a mostrar como podemos ajudar. Com Paulo Sousa Costa e o espaço Faça Como Eu. Mas essa conversa fica para daqui a pouco. Por agora, vamos entrar nos labirintos familiares com Catarina River. Olá, Catarina. Olá. Bem-vinda. Obrigada. Catarina, hoje vamos falar de um tema algo delicado. Sim. Não é? No sentido Sim. em que as famílias muitas vezes têm, de facto, familiares que vivem com doenças mentais e este diagnóstico é, de facto, uma realidade que muda fatalmente também a forma como as pessoas se veem umas às outras e como também se organizam em família. Sim. E começamos primeiro com este diagnóstico. Uma família que receba este diagnóstico deve, de facto, preparar-se de que maneira, não é? Ninguém está preparado para ouvir esta notícia. Exatamente, ninguém está preparado e efetivamente quando trabalhamos com as famílias, uma das coisas que nós vamos percebendo é que muitas vezes mães, pais, às vezes filhos de pessoas com doença mental, nós durante muito tempo tentámos de facto encontrar uma explicação para todo o comportamento. Ou porque estava, efetivamente, tinha tendência para se isolar, ou porque andava com stress, ou tinha acabado de se divorciar, não andava bem, ou andava mais chateado. Mas, efetivamente, a questão é, nós temos que distinguir e às vezes encarar a realidade não é fácil para as famílias. Claro. Portanto, e ver quando é que as coisas não estão bem e quando é que a pessoa não está bem. E, portanto, é aquela reação natural, às vezes estamos chateados, andamos mais agressivos. Outra coisa é quando já estamos um bocadinho a desligar daquilo que é a realidade, não é? Portanto, aquilo que é um comportamento de adaptação a uma situação difícil. Há normalmente quase que uma ruptura com a realidade. A questão é depois como é que nós podemos lidar com esta pessoa. Se esta pessoa nos diz que ouve vozes, se esta pessoa grita e tem, portanto, uma linguagem absolutamente obscena lá em casa e não era habitual, tem acessos de agressividade e não era habitual, ou está no envolvimento, ou seja, ou está num fechamento, começa a isolar mais e mais e mais, não quer contactar com ninguém, não quer atividades nenhumas. O que é que se faz com esta... Como é que se convive com isso? Com estas pessoas, não é? Que nós amamos tanto. Lembrar que a pessoa está lá, independentemente do diagnóstico, a pessoa está lá, Sim. independentemente do comportamento manifesto. E o apoio, isso nós sabemos hoje que as famílias, quando conseguem efetivamente apoiar emocionalmente, não criticar, mas sim falar abertamente. Não fazer aquela coisa de lá está ele mais um dia ali em frente à televisão que não faz nada e ficamos todos na cozinha ou no escritório a conversar. Se a pessoa já sente que algo não está bem, que se sente à parte da realidade, já se sente desconfiado, sente que alguém o anda a perseguir, se vê todas as pessoas efetivamente muito mais grave a combinar, e muito pior vai ficar. a desconfiança aumenta e, Obviamente. portanto, o afastamento aumenta. É uma situação muito difícil e não há receitas para lidar Claro. com uma pessoa com doença mental. Estamos aqui, doença mental, claro que não estamos a falar da doença mental mais ligeira, em que há uma adaptação mais facilitada. Estamos a falar, efetivamente, por exemplo, quando acontece com muitas famílias em que vem um jovem, por exemplo, normalmente entre os 17 e os 30 anos, ok? Que tem um surto psicótico. Ou seja, há de facto um corte com a realidade. As pessoas, muitas vezes os pais dizem, não é o meu filho, Claro. não é este o meu filho, está completamente transformado. Portanto, lembrar que é preciso, e nós pelo menos sugerimos que se fale com a pessoa, que diga não estás bem, nós não estamos bem, vamos pedir ajuda. Muitas vezes recusa-se, portanto, da parte deste jovem, às vezes estamos a falar também de pessoas mais velhas, mas vamos entrar agora no jovem para Claro, facilitar. claro que sim. Da parte deste jovem, há uma recusa, não precisa de ajuda, estou ótimo, e a família começa, de facto, também ela a desorganizar e a sem saber como é que nós lidamos. Estabilizar-se. E a culpa, não é? Portanto, Exatamente. aqui há uma coisa que é, muitas vezes as famílias sentem que Culpam-se. fomos nós, o que é que eu fiz enquanto mãe, o que é que eu fiz enquanto pai, portanto, o que é que nós fizemos para levar a esta situação. Às vezes surgem conflitos, já temos falado várias vezes, não é? Quando surge um stress na família, quando as coisas não estavam bem, isto pode gerar mais conflitos e acusações mútuas. Lembrar que a doença mental não surge de um dia para o outro. É algo que vai, é gradual vai e tem vários desenvolvendo. fatores, não é, Catarina? Sim, tem fatores biológicos. Muitas vezes nós apercebemos que em várias gerações da família houve alguém com um problema, muitas vezes semelhante ao nível da saúde mental, ok? Há famílias que já souberam lidar com um tio, com um pai, portanto, e que sabem mais ou menos adaptar-se.
que nunca se sabe, ou seja, emocionalmente, saber emocionar, estou a falar não saber Claro, emocionalmente, claro. mas emocionalmente isto é sempre muito difícil, ninguém quer uma realidade destas. Agora, como é que podemos, de facto, Dar a volta. dar a volta, não nos centrarmos na culpa, penso que é uma coisa muito importante, porque são fatores biológicos. Às vezes dizemos que foi por causa do divórcio, foi por causa do desemprego. Essa situação desencadeou porque pressionou muito, Claro. mas não foi por aí. Há um percurso feito. Claro que a forma como a família se relaciona com esta pessoa pode, efetivamente, agora ajudar na recuperação e daí ser importante trabalhar nesta Exatamente. dinâmica. Como é que a família pode então ajudar nessa nova forma também Portanto, de estar a recuperar? É apoio incondicional, conversar abertamente com este jovem, levar, muitas vezes temos que ver se aceita ou se não aceita, se aceita pedir, se pede ajuda. Tenho tido situações em que o jovem finalmente telefona a alguém e diz eu preciso de ajuda, não estou bem. E, portanto, vamos a uma consulta de psiquiatria, doença mental, com um médico psiquiatra. Vai Ajuda ser necessária especializada. a medicação, apoiar na toma da medicação, não pôr o comprimido na sopa. Ou seja, às vezes é necessário, mas vamos evitar, vamos ajudar a pessoa também, dar atividades à medida que a crise passa, acreditar na autonomia, não tirar todas as atividades desta pessoa. Possivelmente essa pessoa com o tempo até pode manter uma atividade profissional ou voltar a estudar. Portanto, Claro. não é preciso... A crise é a crise. E Claro. vamos depois avaliar com a equipa de saúde mental O que que é que se pode possibilidades fazer? em termos de integração. Não se deve também, Catarina, rotular, nem super proteger, que é muito também daquilo que estás É a isto, falar, porque não é? A tendência também. porque entramos nesta superproteção e muitas vezes e retira-se e, portanto, e a pessoa começa a ser mais do que o nosso filho, o nosso irmão, o nosso primo, passa a ser aquele diagnóstico. A Pois. pessoa está lá e, portanto, manter que atividades que é possível. É possível manter, que amigos, portanto, se mantém a saída com os amigos, se pode manter a atividade profissional, se tem que suspender, se tem que encontrar outra atividade. Claro. Depende muito da evolução e isto só pode ser avaliado com a equipa de saúde mental. Note que é muito importante esta articulação. Mesmo quando o jovem diz eu não quero ir a médico, às vezes ajuda. Quando a família vem ter com um médico psiquiatra ou com o psicólogo, em que se pode ver que recursos é que existem, o que é que está a acontecer e ajudar também a motivar a família para continuar lá, Porque sempre são, na esperança. obviamente, pessoas que têm sempre que ser acompanhadas. Sempre que ser acompanhadas. Estamos a falar de situações, portanto, estamos a falar, por exemplo, de uma esquizofrenia naturalmente. Obviamente. Agora, há crises psicóticas, atenção, isto também ter atenção, há crises psicóticas que não vão dar, não são uma Depois, nesse esquizofrenia estado. e que há uma recuperação que tem a ver, às vezes até na sequência de uma situação forte emocional, de consumos, por exemplo, de cannabis diariamente. Isto muitas vezes acaba por ter este... É um corredor com terreno fértil familiar, não é? Pois. E biológico. Vai Há aqui uma naturalmente dar série ali. de fatores que podem contribuir para... Até porque muitas vezes, consoante o quadro clínico também, existe depois também internamento, não é? Portanto, Sim. a família também tem que estar, de facto, Sim. disponível para esse tipo também de... Às vezes ir a uma consulta de urgência, às vezes há famílias que a situação está gritante lá em casa e o que acabam por fazer é, portanto, em contacto com o médico, a ativar um processo para internamento compulsivo. É sempre de evitar, todos os familiares sabem perfeitamente disto e sentem isso, porque é uma situação muito violenta, portanto, uma Claro pessoa que ser sim. internada compulsivamente e pode pôr em causa, inclusivamente, depois a confiança, porque vocês traíram-me. Claro. Vocês estavam a dizer que eram meus amigos e vocês traíram-me. De qualquer forma, naturalmente, há situações em que tem que ser e em que esse é o recurso. É o não recurso que se tem que fazer. Para quem nos está a ver, que sinais é que tu podes dar lá para casa, sinais de alerta, para pessoas que de facto começam a viver outros momentos, começam a transformar-se, não agarrando efetivamente Aquilo nessa... que disse nessa no tua início, palavra. quer dizer que quando a pessoa começa a ter, normalmente são comportamentos mais bizarros, ou diz que ouve vozes, ou quando se fecha muito e não estamos a falar de uma depressão, quando às vezes o discurso é desconexo, estamos a falar e há ali Qualquer coisa que não... que não parece, não é um discurso real. Eu costumo dizer que nestas situações a família começa a perceber, e principalmente numa crise a família percebe perfeitamente, quando sente que há uma mudança brusca da forma da pessoa se relacionar consigo própria, com os outros ou com as atividades sociais e profissionais, atenção. Vamos estar aqui alerta, vamos falar com o médico de saúde mental, mas acima de tudo vamos falar com o próprio, Exatamente. tentar perceber. E se efetivamente, quando há delírio, quando há alucinação, portanto, temos que, quer dizer, é preciso ajudar esta pessoa que está em sofrimento também e também tem medo do que está a sentir.
Pois, ok? de repente Nos vê-se momentos de isso. lucidez, não estou a gostar do que estou a sentir e, portanto, retrai-me se vejo que as pessoas me querem levar para um hospital, porque não é fácil para nenhuma família a primeira vez que entra, então, num hospital psiquiátrico, não é uma realidade fácil. Claro. Mas pode ser, quer dizer, A melhor solução. é a melhor solução, não é? E é a melhor solução, certamente. E de qualquer forma, para terminarmos a nossa conversa, há que partilhar os bons momentos também, não é? Sim, há que partilhar os Pequenas bons vitórias. momentos e lembrar às famílias que ficam muito desgastadas, penso que isto Claro. é muito importante, que muitas vezes se isolam, pedir ajuda a outros familiares próximos. Há um estigma muito grande sobre Claro. a doença mental. É preciso enfrentar, pedir ajuda aos amigos próximos, aos familiares próximos que estão disponíveis em questões práticas. Muitas vezes recorrer a psicoterapia individual mesmo, para mães, para pais ou na família, para revermos qual é a dinâmica, não gritar, ter maior Calma. serenidade lá em casa, não entrarmos em acusações, é uma coisa muito importante. Manter a esperança. Um recurso importantíssimo que existe no nosso país, em vários Sim. hospitais e fora disso, são os grupos de ajuda mútua para famílias. E Muito muitos familiares sentem que aí podem falar, partilhar estratégias e, Com portanto, quem falar com o efetivamente médico, conhece a realidade, falar não é? com os médicos e procurar onde estão estes grupos de ajuda mútua, porque existem, funcionam muitíssimo bem e são uma fonte de esperança renovada para todos os Claro que pais sim. e amigos E a partilha é destas sempre o pessoas. melhor caminho, não é? As pessoas Naturalmente, sentem-se naturalmente. em casa. Olha, tal como é sempre um prazer receber-te aqui. Obrigada. Conversarmos sobre estes assuntos. Darmos respostas aos labirintos familiares. Um grande beijinho, Catarina. Se vive esta situação na sua família, aproveita então esta nossa conversa para alimentar a afetividade e, sobretudo, procura orientação e apoio especializado em